Olá, métodos de estudo, parte 2. Eu já tinha feito um vídeo sobre métodos de estudo. Tá? Eu já tinha também feito um vídeo sobre dicas de bibliografia, né? Quais bibliografias que eu recomendo, certo? Bom, agora vamos imaginar a segunda parte, assim, quando a gente já entendeu que a gente tem que estudar, tem que arranjar um tempo para estudar, a gente tem que criar uma obrigação nossa de estudar contínua, certo? Outra coisa que a gente tem que lembrar agora é ah, como que qual é o seu procedimento em si de estudo? Bom, a primeira coisa é, imagina que você liga a TV agora e dá uma notícia que daqui a 24 horas a internet vai cair e nunca mais pro resto da eternidade vai voltar. Criou uma lei proibindo a internet pro resto da vida. Bom, com certeza, se daqui a 24 horas a internet vai cair, você vai entrar na Wikipédia, baixar a Wikipédia inteira, você vai baixar um monte de livros, artigos, PDFs, você vai baixar tudo que der vídeos, o máximo que você conseguir, que você sabe, daqui a 10 anos talvez eu precise disso aqui, eu vou baixar, certo? Você vai fazer isso, certo? Agora, e se você ligar a TV e está passando uma propaganda, você vai louco pro computador baixar tudo? Não, você não vai, né? Porque não vai cair a internet, não vai desaparecer a internet amanhã, certo? Você vai agir como se a internet fosse cair amanhã e buscando todo o conhecimento, pegando, colocando tudo no seu computador agora, se houver um motivo para que você nunca mais consiga depois. E por que essa analogia tem a ver? Bom, essa analogia tem a ver porque é a mesma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está lendo um livro, certo? Imagina que você pega um livro muito bom de cálculo estrutural, certo? Você pegou um livro muito bom de cálculo estrutural. Você vai pegar ele e ler de cabo a rabo, tentando jogar todo o conhecimento que está no livro para o seu cérebro? Não, não tem necessidade. Por quê? Porque você não precisa fazer isso, tá? Você só precisa saber que aquele livro é um livro bom, tá? E você só precisa manter acesso àquele livro, certo? Para questões específicas. Você não precisa decorar tudo que tem naquele livro. Na página 153, o que tem? Não importa, não é uma questão necessária, tá? E por que isso é importante? Bom, porque quando você pega um livro novo de cálculo estrutural, você não precisa ler ele todo. Você tem que dar uma lida básica, né? Entender os conceitos básicos, né? Isso aqui você vai ter que entender. Agora, questão, qual que é a fórmula específica para calcular a inércia de um cilindro? Né? Um tubo cilíndrico, né? Fação do tubo cilíndrico. Isso aí não é uma coisa essencial, né? Você não precisa saber de cor essa fórmula, certo? Quando você precisar calcular a inércia de um tubo, aí sim você vai pegar o livro. Lembra que tem alguma página ali que tem, você pega o índice e procura qual é a fórmula, né? Mas você não precisa entender tudo aquele livro. Por quê? Porque você não precisa jogar aquele livro fora. Tá? Livros não apodrecem rapidamente assim, tá? Eles levam décadas para apodrecer, tá? Então você pode comprar um livro, ler tendo a base dele, ou pegar um livro na biblioteca, ler para ter uma ideia do que está acontecendo, ter um conceito base, né? Criar uma base e deixar ele para depois. Então, e aí, quando você precisar realmente ter o conhecimento, porque você vai ler para estudar para continuar ganhando uma base. Mas quando você precisar de um conhecimento específico, aí sim você pega o livro e faz todo o estudo por trás dele. Ou seja, quando você realmente quer saber fazer o dimensionamento, porque você pode pegar um livro específico, de uma matéria específica, né, para ter uma ideia. Então é assim, tem esses conceitos por trás disso, tá? E depois, quando você realmente precisar, aí sim você usa ele, né? Por exemplo, vamos imaginar que você está no segundo ou terceiro ano da faculdade, certo? E você pega um livro de concreto armado. Então, você vai dar uma lida básica no concreto armado. Você, o concreto resiste compressão, não resiste tração. A gente coloca aço, não tem tração para ajudar a resistir. Às vezes a gente coloca um pouco mais de compressão para dar uma resistência maior. Mas não precisa saber como calcula um pilar específico, não. Eu preciso saber esses conceitos, tá? Aí depois, quando você está no quarto, quinto ano, e você quer realmente aprender a calcular um prédio, por exemplo, de concreto armado, aí você lembra, eu me lembro que eu dei uma lida naqueles artigos lá do professor Paulo Bastos, e ele fala sobre isso. Então agora eu vou pegar a apostila do Paulo Bastos, vou pegar alguns outros livros da base, né, porque eu tenho que ter uma base de teoria de estruturas, e eu tenho que voltar a pegar os conceitos novamente, né, de teoria de estruturas, ciências materiais. Vou largar eles todos em uma mesa, certo? Agora eu vou tentar calcular um prédio de concreto armado, certo? Então, beleza. Agora vamos iniciar, digamos, por lançamento dos pilares. Então, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, basicamente, como eu quero trabalhar com a viga. Geralmente, o professor Paulo Bastos recomenda uma relação de vãos, né, e tudo mais. Então, eu vou começar por aí, certo? Você vai procurar na apostila dele, beleza? Então, ele está falando aqui que 10% é um vão comum. Então, se eu quero trabalhar com a viga de 40, que é uma viga comum,
vou trabalhar com vãos de 4 metros. Beleza, então agora eu vou começar a lançar os pilares, vou começar a lançar as vigas, as lajes. Agora eu vou calcular uma viga. Ah, eu não sei calcular a viga. Sem problema. Você vai pegar a apostila e vai lendo. Ah, então é assim que funciona. Então aqui, como que essa aqui vai ser a carga na viga. Tendo a carga, eu posso pegar aquela apostila básica de teoria de estruturas e ler ela, certo? Mas a questão é, você tem que seguir esse procedimento até o final para realmente ter. Então, você deu aquela lida básica para ter um conceito base, certo? Você vai guardar o livro no lugar que você consegue pegar ele de volta depois, certo? Geralmente, se você tiver uma estante, você pode pegar ele depois. Você não precisa esconder o livro pro resto da vida ou jogar fora o livro, né? Então, você vai ter uma base de quando você precisa calcular, quando você quer pegar o conhecimento, digamos que você quer, nos próximos 2 meses eu quero ter uma base forte o suficiente, eu quero aprender a calcular um prédio de 4 andares. Eu quero saber isso aqui daqui a 2 meses, eu quero saber de cor como é todo o procedimento básico, pelo menos. Tá, beleza. Então o que você vai fazer? Tá, agora você fez toda essa apostila e tudo mais. Ah, mas eu cheguei ali no pilar e eu não consigo calcular o pilar. Beleza, então você pode procurar em outros lugares. Tá? Você calculou, já leu o livro do Bastos, leu Resistência e Materiais, por exemplo, do Timochenko, leu Teoria de Estruturas do Hibbeler, e ainda assim você está com algumas dúvidas em relação à carga específica do pilar, agora sim você pode pedir ajuda de outras pessoas, né? Por exemplo, de um professor, se você está na faculdade, ou em algum amigo, alguma coisa assim, quando você está na internet, né? Mas você procura para aprender aquilo lá. Então agora você tem que ir até o final. Eu tenho que aprender a calcular esse pilar. Beleza, então eu aprendi a calcular o pilar. Ok, se você pegar alguma coisa mais complexa, talvez até tenha que pegar alguma consultoria, alguma coisa assim, mas é sim possível você calcular até o final qualquer coisa, inclusive uma coisa nova, desde que você tenha dedicação, tenha uma bibliografia base, se dedique nessa bibliografia e procure talvez alguém que já saiba fazer isso, você vai conseguir calcular qualquer estrutura, certo? Tendo isso então, lembra sempre que o livro continua lá, tá? Então o livro continua lá. Vai acontecer, provavelmente, é comum, né? Que você pega uma estrutura fora do padrão, certo? Você pegou uma estrutura, digamos, diferenciada, onde não tem um software que faz automático, tá? E que você tenha a vergonha na cara de não seguir, não fazendo automático o software só porque o software faz automático, tá? Então você tem calcular uma peça diferente, você quer calcular uma estrutura metálica com um perfil que você não sabe calcular. Bom, você vai fazer o quê? Ou com um tipo de ápice, alguma coisa assim, tá? Mas a questão é, você vai pegar o livro básico, você tem uma base teórica, né? Porque você teve 5 anos na faculdade para isso, certo? Você vai ter uma base teórica e depois disso foi formado, você continuou reforçando essa base teórica, mas você vai pegar aquela base, então eu quero calcular essa coisa aqui específica. Eu quero calcular isso aqui, então eu vou dar uma lida nisso aqui e eu vou aprender a calcular, desenvolver um método e calcular uma vez. Por que você precisa calcular uma vez? Por que não dá, eu quero aprender a calcular, eu vou ler o livro de cabo a rabo e pronto. Não funciona. Por quê? Porque você nunca aplicou. E aplicar o conhecimento é essencial. Por quê? Bom, porque é quando o conhecimento se solidifica, né? Porque quando você olha alguém fazendo, não é fácil olhar alguém fazendo, né? Eu estou vendo o que ele está fazendo. Mas você não sabe tudo que está passando na cabeça da pessoa que está fazendo se você nunca fizer, tá? Então, você vê alguém lançando esse pilar, ele lançou o pilar ali. Por quê? Pois é, né? Não, pois é. Então, você tem. Então você vai tentar. Eu quero lançar os pilares. Peraí, por que eu vou lançar o pilar em X? Por que eu vou lançar o pilar em Y? Qual seção que eu vou chutar? Alguma coisa vai ter que fazer, né? Então, quando você pega e você faz, aí não tem como falhar, né? Aí você, eu me lembro, porque há 3 anos atrás eu fiz um lançamento completo de um prédio, calculei um prédio completo, e eu me lembro que eu lancei os pilares assim, por causa disso, isso, tá? Então agora você sabe, depois que você pegou essa base, teve esse conhecimento por trás disso, como que lançar um pilar altera o vento, como que lançar esse pilar aqui vai alterar o momento do fator negativo ou positivo de cada viga, aí sim, isso vai para a cabeça e não vai perder, né? Talvez quando você tiver 75 anos, esqueça, né? Mas antes disso você vai ter uma base boa por décadas, tá? Então, você tem que aplicar, certo? Não adianta, não tem como, não vai funcionar. Não adianta olhar outra pessoa fazendo. Não adianta olhar uma coisa pronta e pensar, é assim, pronto. Não, você tem que pegar do zero e fazer. Quando você pegou do zero e fez, não tem como esquecer, tá? E outra coisa, quando você pegar do zero e começar a fazer, você vai ver todos os erros, tá? E você vai lembrar daquela bibliografia que você leu, tá? Porque você deveria ter lido essa bibliografia já, tá? Você vai pegar,
Então agora eu posso voltar para aquela bibliografia e aplicar e ver o que eles estavam falando, e mesmo assim, depois que você fez todo um dimensionamento, todo um lançamento, todo um projeto completo, você pode voltar à bibliografia, por quê? Porque provavelmente na primeira lida você esqueceu de passar alguns pontos. Perfeitamente normal. E aí, quando você dá uma segunda lida, depois que você teve a experiência, aí sim você vai começar a ficar atento para algumas coisas, né? Talvez na primeira vez que você calculou uma viga, você conseguiu aplicar a fórmula ali da inércia daquela viga para calcular a deformação. Mas quando você calculou algumas vigas já no primeiro projeto, e aí você para a fórmula e olha 5 segundos para aquela fórmula da inércia da viga para resistir à deformação, e você vê aquele altura ao cubo, que é altura ao cubo, altura, e você lembra que quando mudou uma viga de 40 para 50, a deformação reduziu pela metade, aí sim que aquele conhecimento se solidifica e você nunca mais vai perder ele, tá? Então, você precisa ter uma base dos livros, tá? Você não precisa decorar, fazer ele de cabo a rabo, tá? Você pode ter uma base dos livros, dá uma lida básica e guarda ele. Você vai poder usar ele depois, tá? Ninguém vai te proibir de reler um livro, né? O livro não tem prazo de validade e não é destruído quando você lê. Tá? Então você pegou o livro, tem uma base, guarda ele, você vai precisar de novo? Com certeza você vai precisar de novo. Se é um livro útil, você vai usar ele dezenas de vezes, tá? Centenas de vezes. Então você vai pegar ele e guardar e depois vai continuar a base, né? Mas sempre voltando para a literatura inicial, né? Porque é a literatura inicial que vai te dar uma base forte para poder realmente crescer o seu conhecimento, beleza? Então seria isso. Até a próxima.